Fala pessoal, tudo certo? Já tô com saudade de vocês, hein? Galerinha, vamos lá, vamos para o nosso Revisaço PAS 2. É isso aí, vamos nos preparar. PAS 2 é o PAS que define, né, a situação. Então, se você tirou uma nota baixa lá no primeiro passo, não tem problema, né? Porque 5/6 da nota está no 2 e no 3. Então, uma nota boa agora no 2 é essencial para o processo poder continuar. Tá certo, pessoal? Galera, eu separei para vocês aí os conteúdos, né? Eu peguei todas as questões do PAS desde 2016, PAS 2 desde 2016. Separei essas questões por conteúdo, né? Pelos blocos grandes de conteúdo aí da matriz do PAS e coloquei aqui para vocês, tá certo? Esse material já está disponível lá no Google Sala de Aula, esse material que eu fiz. Então, se você quiser estudar conteúdos específicos e já ir nas questões específicas, é só acessar o material, tá certo? Mas eu coloquei um gráfico de setores aqui para representar a situação. E aí você vai olhar para esse gráfico, pessoal, e vai ver que o negócio é bem balanceado no PAS. Então, o PAS é aquela prova que cai tudo, né? Então, todas as provas vai cair um pouco de cada item, tá? Um destaque para exponencial, logaritmo e trigonometria, porque são as modelagens, né? Então, os modelos periódicos, então vai cair função trigonométrica. E as modelagens exponenciais e logaritmo, né? Crescimento, magnitude de terremoto e uma série de outras aplicações, tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, é bem dividido, o PAS ele é bem dividido, então vai cair um pouco de cada questão aí, um pouco de cada conteúdo aí para vocês, tá certo? Mas aconselho a pegarem o material e aprofundarem nas questões, certo? Então escolhi uma questão aí de cada grande tópico, tá? Para a gente estar trabalhando. Então começa aí com a questão que aborda exponencial e logaritmo, tá? Um modelo sempre é com essa pegada, tá? Vai ser uma função que vai modelar uma situação, problema real, né? Ou uma situação, problema criada mesmo para a prova, tá certo? Então vamos lá, questãozinha aí, ó. A área preservada do Cerrado brasileiro caiu de 200 milhões de hectares em 1960 para 40 milhões de hectares em 2010. Políticas de preservação e redução de desmatamento foram adotadas para reverter esse comportamento de aumento de área de cerrado devastada. Nesse contexto, para determinar a área de cerrado preservada, tá? Em milhões de hectares, a partir de 1960, foi proposto o seguinte modelo. A y de x, né, é igual a 200 vezes 2 elevado a x ao quadrado menos 120x sobre b. Galera, aqui a gente tem uma função composta, né? É uma função exponencial, mas que o expoente é uma função de segundo grau. Então, já pega a visão aí, vai pegando a visão. Vamos lá. Em que x representa a quantidade de anos passados após 1960. Por exemplo, x igual a 0, 1960. Então, 1970 vai ser x igual a 10, tá? X igual a 50, 2010, porque 2010 passaram 50 anos, né, após 1960. Bacana? E B é uma constante positiva, escolhida tal que a 50 é igual a 40. Pessoal, a única coisa que tem para descobrir é B, tá vendo? E ele só te deu um dado, tá? Da função. Então a única incógnita que tem para descobrir é B, né? Porque o x é uma variável. Bacana? Então, considerando essas informações, julgue os itens 82 e 83, assinale a opção correta no item 84, que é do tipo C, e faça o que se pede no item 85, que é do tipo B. Então lá, item 82, o primeiro item. De acordo com o modelo proposto, no ano de 2020, haverá uma reversão no processo de devastação do cerrado. Isto é, nesse ano, a área devastada atingirá seu maior valor e, a partir daí, iniciará um processo de aumento na área preservada. Galerinha, eu tenho a base aqui, ó, se você olhar para a base da função, né? Ó, vamos olhar aqui. A base da função é 2, tá? A base da potência, perdão, é 2. Então, isso aqui é um exponencial crescente. Ah, então vai só crescer, professor? Sim, se o expoente não variasse conforme uma função de segundo grau, tá? Porque o que a gente tem no expoente, galera?
Esse f de x aí é uma função de segundo grau. E aí, na função de segundo grau, a gente vai ter uma parábola, né? O a é positivo, então a gente tem uma parábola com cavidade para cima. Então é assim, o expoente ele começa no valor alto, ele vai diminuindo, 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 chega no mínimo, que é o vértice, e aí começa a crescer de novo. É isso que vai acontecer com o expoente, tá? E aí, pessoal, o que vai determinar isso? Esse ponto ali onde vai ocorrer a reversão, né? Porque vai diminuindo, né? Então chega no ponto e aí depois começa a crescer. É justamente o vértice da função de segundo grau, certo? Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui? Encontrar o vértice dessa função de segundo grau. E aí você vai falar, poxa, professor, mas isso é conteúdo do primeiro ano? Mas é pré-requisito, tá? Então pode aparecer? Pode aparecer. Vai aparecer? Não sei, tá? Beleza? Então, vamos lá, galera. X do vértice, menos b sobre 2a, para quem lembra, mata a questão tranquilamente, né? Então, o b aqui é menos 120 e o a é 1, né, pessoal? Então, menos 120 sobre 2 vezes 1. Vai ficar mais 120 dividido por 2 e o resultado dá 60. Agora, interprete 60. É 60 anos depois de 1960, tá? 60 anos depois de 1960, pessoal, vai dar em qual ano? No ano de 2020, certo? Então ele fala, no ano de 2020 haverá uma reversão do processo de devastação do cerrado, isto é, atingirá o maior valor e a partir daí iniciará um processo de aumento da área preservada. Pessoal, cuidado, tá? Ele está falando que a área devastada atingirá o menor valor, mas a função que dá a área preservada ela vai estar no menor valor, vai estar no mínimo, certo? Pessoal, vamos lá. Item 83. Se o modelo proposto permanecer válido por 200 anos, então a área do cerrado no ano de 2080 será superior a 5 vezes a área preservada no ano de 2020. Galerinha, no ano de 2080, vão ser 120 anos depois de 1960. Então a gente quer o A de 120. E esse A de 120 vai ser igual ao A de 0, né? Que é igual a 200. Por que, professor, que o A de 120 é igual ao A do A de 0, que é igual a 200? Pessoal, x do vértice, né? Na questão anterior, a gente viu que o x do vértice está exatamente no 60. Então, aquele esquema, eu tenho a parábola, né? Ela é simétrica. Então, 0 para 60, certo? Vai ter a mesma altura para 120. Então, o A de 120 é igualzinho ao A de 0, que é igual a 200. Então, essa conclusão você já tiraria aí de início, tá? E aí, quem é o A de 60? Agora a gente precisa encontrar o A de 60, que é, no caso, o ano de 2020, para a gente poder comparar com o ano de 2080, que no caso é o A de 120. Pessoal, então, para eu encontrar o A para x igual a 60, basta eu substituir 60 no lugar de x dentro da minha função. Então fica 200 vezes 2 elevado a 60 ao quadrado, menos 120 vezes 60, tudo isso dividido por b. 60 ao quadrado dá 3.600 e 120 aqui vai dar 7.200. Né? Então 3.600 menos 7.200 vai dar menos 3.600 sobre b. Bacana? E aí, a gente inverte a fração, né, que é como se tivesse 1 e troca o sinal do expoente, só para ficar mais claro aí na hora da gente interpretar os resultados. Ou seja, o A de 60, pessoal, é 200 vezes meio elevado a 3.600 dividido por B. Bacana? E aí, continuando, vamos agora, o que a gente tem de dados, né? Qual que é o dado que ele deu no texto? Foi o A de 50, para x igual a 50. Então, o A para x igual a 50 é igual a 40, foi isso que ele falou. Então, o que é o A para x igual a 50, pessoal? É eu pegar a função e trocar o x por 50. Trocando o x por 50, vai ficar 200 vezes 2, elevado a 50 ao quadrado, menos 120 vezes 50, dividido por b. 50 ao quadrado dá 2.500, 120 vezes 50 dá 6.000, tudo isso dividido por b. Tudo isso é igual a 40, né? E esse 200, eu passo dividindo para o outro lado, né? Já posso até começar aqui, eu corto esse zero com esse zero. Passo o 20 dividindo, então vai ficar 40 sobre 20, e isso é igual a 1/5. E aí, galera, fazendo aqui a subtração, 2.500 menos 6.000, né? Eu tenho 3.500 dividido por b, certo?
tudo isso vai ser igual a 1/5. E aí a conclusão que eu chego é que 2.500, ou 2 elevado a 3 menos 3.500 sobre b é igual a 1/5. Agora, pega essa informação, pega a anterior que a gente tinha, certo? Só invertendo aqui, né? A gente inverte a fração, né? Troca o sinal do expoente. Então, meio elevado a 3.500 sobre b é igual a 1/5. Então, pega essa informação, pega a anterior que a gente tinha. E agora vamos comparar. Quem que é o A de 120, pessoal? O item está falando que o A de 120 é maior do que 5 vezes o A de 60, certo? O A de 120 é 200. O A de 60 é 5 vezes o A... Quer dizer, o item está falando que o A de 120 é maior do que 5 vezes o A de 60. O A de 120 é 200, tá? Vamos ver se isso é verdade ou não. Então, 200 é maior do que 5 vezes o A de 60? Vamos ver se isso é verdade. Tá? Pega esse 5, passa para o outro lado aqui dividindo. Tá? Então, 200 vezes 1/5 é maior do que o A de 60? É equivalente nessas inequações. E aí eu vou trocar aqui ó, o A de 60 por 200, né, vezes meio elevado a 3.600 sobre b. Que foi a conclusão inicial que a gente chegou. Cancelando esses 200 aí dos dois lados, né? E trocando 1/5 por meio elevado a 3.500 sobre b, tá? A gente chega nessa desigualdade. Ó, que meio elevado a 3.500 sobre b é maior do que meio elevado a 3.600 sobre b. Pessoal, isso é uma afirmativa verdadeira. Porque a base da minha potência está entre 0 e 1. Então, quanto maior o expoente, menor vai ser o resultado dessa potência. Tá? Meio elevado a 2 é 1/4, que é 0,5. Meio elevado a 3 é 1/8, tá? Que vai ser... Deixa eu olhar besteira. Perdão. Meio elevado a 2, pessoal, meio elevado a 2 é 1/4, que é 0,25. Meio elevado a 3 é 1/8, que é 0,125. E quem é maior? 0,25 ou 0,125? 0,25 é maior. Certo, pessoal? Então, este lado aqui é maior, né? O lado esquerdo é maior do que o lado direito, portanto, torna o item verdadeiro. O item 83 está correto. Muito complicada essa questão, tá, pessoal? Questãozinha muito complicada, muito fácil de se confundir até você resolvendo ela aí de forma correta. Então, toma muito cuidado. Lembre disso, tá? A base, quando está entre 0 e 1, você tem uma função decrescente, um exponencial decrescente. Ou seja, o que vai acontecer na prática? Maiores valores de x vão te dar menores valores de y. Tá? Então, por isso que meio elevado a 3.500 sobre b é maior do que meio elevado a 3.600 sobre b. Bacana? Vamos lá, próximo item, 84. Considerando que o modelo esteja correto, o cerrado voltará a ter a mesma área preservada de 1960 somente. Esse aqui já está praticamente respondido com a anterior, né, galera? Então, você tem uma parábola, é aquele esquema. O 0 e o 120, né? Eles têm a mesma distância por eixo de simetria. Então, eles vão ter o mesmo valor na função. Bacana? Então, galera, de 0 até 60 eu tenho 60 unidades, 60 até 120 eu tenho 120 unidades. 0 é o ano de 1960, 60 é o ano de 2020 e o ano de 2080 é o 120, né? O x igual a 120. Ou seja, em 2080, tá? A gente vai ter a mesma área preservada. Então, a resposta certa, letra A. Esse é tranquilo, depois você faz os outros, né? E o último item aí de exponencial logaritmo, assumindo 0,3 e 0,7 como valores aproximados para, respectivamente, log de 2 e log de 5, calcule o valor de b. Divida o resultado por 10, após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Vamos lá. Pessoal, a gente chegou nessa conclusão no item 83, que meio elevado a 3.500 sobre b é igual a 1/5. E agora a gente precisa resolver essa equaçãozinha, né? O que a gente vai fazer para resolver essa equaçãozinha? Aplica log dos dois lados,
certo? E aí já usa aqui a regra da potência, né? Vou aplicar log dos dois lados, né? Só para deixar claro, tá, o que foi feito aqui nesse passo, pessoal, inverteu na fração, então 1 sobre 2 inverteu e troquei o sinal do expoente. 1/5 eu inverti e troquei o sinal do expoente, tá? E apliquei log dos dois lados, então log dos dois lados. Já vou aplicando aqui a regrinha da potência, né? Então, o expoente ele vem para frente do logaritmo, então vai ficar menos 3.500 sobre b vezes log de 2, igual a menos 1 vezes log de 5. E o valor de log de 5 e log de 2 foram dados da questão. Então, eu troco aqui log de 2 por 0,3 e troco aqui o log de 5 por 0,7. Né? E agora isola o b, pessoal. O b vai passar multiplicando, né? Certo? E já posso, né, multiplicar toda essa equação por menos 1, por isso que já está tudo positivo aqui. O b passa multiplicando e o 0,7 passa dividindo. Tá? E o resultado dessa operação é uma operação para ser feita com calculadora, tá, pessoal? Mas 3.500 dividido por 7, né, vai dar 1.500. 3.500 dividido por 7, 3.500 vezes 3 dividido por 7 vai dar 1.500. Então a resposta é 1.500, só que ele fala para o resultado final, né, você divide por 10. Então, tirando o zero aqui, resultado final 150. Tá? Então, nesses 4 itens de exponencial logaritmo, o primeiro item é mais tranquilo, se você lembrar de função de segundo grau, né, que é a base, né, para resolver todos os outros. Tá? O item 83 bastante complexo, né? Mas fazendo ele, o resto sai tranquilamente, né, pessoal? O 85 já entra a parte de logaritmos. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha aí, uma questão de trigonometria. Novamente é uma questão misturada com função de segundo grau. Ah, professor, mas é conteúdo do primeiro ano? Sim, é conteúdo do primeiro ano, mas é pré-requisito, você tem que saber. Então, se você não lembra de função de segundo grau, né, dá aquela revisada, porque novamente apareceu aqui. Ó. Vamos lá. Pessoal, questãozinha aí bem interessante. Ele dá um gráfico múltiplo, né, e um textinho. Vamos ler o texto e aí a gente interpreta o gráfico. Vamos lá. O gráfico apresentado mostra como estava a temperatura e a umidade relativa do ar no Distrito Federal no período compreendido entre 9 horas do dia 3/5 de 2019 e 8 horas no dia 4/5 de 2019. Então, pessoal, ali é um gráfico múltiplo, né, como eu já falei. Então, vamos aqui para a legenda. Ó. Esse símbolo aqui indica a temperatura do ar, né? Essa linha com a bolinha no meio, e o quadradinho indica a umidade relativa. No eixo X, você vai ter as horas, né, que vai das 9 horas do dia 3 às 8 horas do dia 4, e no eixo Y, à esquerda, eu tenho a temperatura, e à direita eu tenho a umidade relativa do ar. A temperatura, aqui, o mínimo que está mostrando é 18, o máximo é 28, no eixo. E a umidade relativa do ar, de 0 a 100%. Bacana? Então, por exemplo, só para a gente interpretar, às 5 horas aqui, né, do dia 4, né, qual era a temperatura? A temperatura você vai vir nesse gráfico aqui da temperatura. Então, está aqui. Ó. Então, a temperatura era de 20 graus. Né? Então, 20 graus. E qual era a umidade relativa do ar? Então, você vai vir aqui. Ó. Aqui representa a umidade relativa do ar. Né? Era próxima ali de 100%, 90%, né? Próxima de 100%. Então, é assim que você vai interpretar essa questão, tá certo? Vamos lá, então, primeira habilidade aí que é essencial para PAS, para Enem, para qualquer prova é interpretação de gráficos, né? Gráficos e tabelas. Então, treinem isso sempre, né? Para todas as disciplinas. Vamos lá. O que fala o item 76, pessoal? Considere que em determinado horário a temperatura no DF em graus Celsius registrada no gráfico tenha sido tal que cosseno de t ao quadrado menos 36t mais 260 igual a 1. E que módulo de t ao quadrado menos 36t mais 260 seja menor do que 2. Então, a temperatura é a resolução dessa equação. E ele falou que essa funçãozinha do segundo grau que está ali dentro, pessoal, tem que ser menor do que 2. Menor do que 2. Certo? Pessoal, vamos lá. Essa tem que ser menor do que 2. Né? A funçãozinha que está ali tem que ser menor do que 2. O que ele quer dizer com isso? Galera, cosseno de alfa é igual a 1 quando? Quando o ângulo é igual a 0 mais voltas de 360. Né?
ou de 2π, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Tá? Então, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 2π também é 1. Certo? Mas, essa função do segundo grau pode ser igual a 2π? Não. Por quê? Porque ele falou que o módulo dela tem que ser menor do que 2. E 2π, pessoal, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Já extrapola. Qualquer outro valor, né, qualquer outra volta, 4π, 6π, vai dar valores superiores a 2. Então, não pode. Então, pode ser 0. Pode ser menos 2π, os negativos, no caso, que também teria o cosseno, né? Cosseno de menos 2π também vai ser 0. Pode ser, pessoal? Também não pode. Por quê? Porque o módulo, tá vendo que tem um módulo ali em cima da função? Qual que é o módulo de menos 2π? É 2π. E 2π é maior do que 2. E aí não obedece à regrinha que ele colocou. Então, pessoal, a única solução, né, ali dentro do cosseno vai ser 0. Tá? Essa equação do segundo grau só pode ser igual a 0. Então, por isso que a gente igualou a 0 aqui. E aí, basicamente, é resolver uma equação do segundo grau, né? B ao quadrado menos 4ac, delta, então menos 36 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? 36 ao quadrado, 1296, 4 vezes 260 dá 1040. Subtração dessas duas aí vai dar 256, né? E aí agora aplica a fórmula da Babilônia, né? Também conhecida como fórmula de Bhaskara. 36 menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar 36 mais 16 sobre 2. E ali na outra, 36 menos 16 sobre 2. Então a gente vai tirar dali duas temperaturas, pessoal. 52 dividido por 2 e dá 26. E a temperatura que seria 20 dividido por 2, que dá 10. Esse resultado a gente pode descartar. Por quê? Volta lá no gráfico. Qual que é a menor temperatura? É 18. Então esse não serve para a gente. Basicamente, então, pessoal, a temperatura que a gente tem é 26. Então, tu vai no gráfico, olha onde a temperatura é 26, tá? Já passa aqui uma linha aqui, ó, 26 é aqui, né? Então, você passa uma linha aqui, ó, 26. Onde que toca o gráfico da temperatura? Aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então, nesse ponto a temperatura é 26, ou seja, às 17 horas do dia 3. Aí ele fala que nesse momento a umidade relativa do ar é superior a 60. Pessoal, olha aqui para... Era superior a 60, não é isso? Olha para o gráfico da umidade relativa do ar. 17 horas. Ó, aqui onde está a umidade relativa do ar. Está abaixo de 60. Então, o item está o quê? Errado, porque ele falou que era superior e é inferior. Bacana? Então, um itemzinho aí de trigonometria. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo item, próximos itens, né? Questãozinha de geometria espacial, que ultimamente tem sido apenas aplicação de fórmulas. Então, decorem as fórmulas. Tá? Decorem. Nada tem que se decorar, professor. Prefiro que você decore e acerte, porque é só aplicação. Bacana? Então, vamos lá. A questão fala assim, a foto acima extraída da obra Sufocamento de Pedro Davi mostra uma árvore típica do Cerrado brasileiro, circundada por eucaliptos e reflorestamento. A fim de produzir o esboço da árvore, um desenhista utilizou um cilindro circular reto, no qual inseriu um cone circular reto para servir de referência para o tronco e os galhos da árvore, e uma semisfera para representar a copa da árvore. No esboço, a base do cone coincide com os círculos da base da semisfera. O vértice do cone está no centro da base do cilindro e a circunferência que limita a semisfera está sobre a superfície do cilindro. O raio da base do cilindro mede 3 metros e o cone é equilátero. Ele nem precisava te falar isso, tá? Você tem que saber o que é um cone equilátero. O tamanho da geratriz é igual ao diâmetro da base, ou seja, geratriz é igual a 2R. Pessoal, então a gente tem uma situação dessa aí representando a árvore. Tá? O raio é 3 e a geratriz é o dobro, logo vai dar 6. E aí a aplicação de fórmula, pessoal. O que o item 86 pede? Calcule a área da superfície lateral do cone. πRG, é isso que ele está querendo que você faça. Então, área lateral, π vezes raio vezes geratriz. O π a gente aproxima a 3,14. O raio é 3 e a geratriz é 6. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 56,52 metros quadrados. Ele falou que era inferior a 50. Então, o item está o quê? Errado. Aplicação de fórmula, pessoal. Tá vendo?
Quem sabe a fórmula, acerta. Quem não sabe, erra. Então, decora, tá? Decora. É uma boa. Vamos lá. 87. O volume da semisfera que representa a copa da árvore é superior a 54? Pessoal, volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Dividido por 2 dos dois lados, para a gente chegar no volume da semisfera, esse 4 cancela com 2, então o volume de uma semisfera vai ser 2πr ao cubo sobre 3. E aí, de novo, só substituição, né, na fórmula. 2 vezes π vezes o raio, que é 3, né, elevado ao cubo, dividido por 3. Eu cancelo aquele 3 ali com 3 aqui de baixo, né? Aqui vai ficar um 3 ao quadrado. Tá? E aí, fazendo a continha, o resultado disso vai dar 56,52, que é superior a 54 metros cúbicos. Então, o volume é superior. O item está correto, pessoal. Vamos lá. Item 88, tendo como referência a seguir, né? Então, ele deu essa figura. Uma secção meridiana do esboço da árvore, calcule em metros quadrados a altura da árvore, o tamanho do segmento que contém o vértice do cone, o centro da esfera, que vai até a superfície esférica. Multiplique o valor obtido por 100 após efetuar todos os cálculos solicitados. Despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Tá aí, pessoal. Então, esse é o esboço. Então, a altura vai ser composta de quê? O raio aqui, que é 3, mais a altura, né, do cone, que é a altura do triângulo equilátero, né? Porque a secção meridiana é um triângulo equilátero, porque a geratriz é igual a 2 vezes o raio. E aí, basicamente, pessoal, é só você lembrar, né, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ou fazer um Pitágoras, ou usar a trigonometria. Então, tem uma série de saídas para você chegar na altura de um triângulo equilátero, certo? Então, você poderia fazer um Pitágoras aqui também, ó. Aqui é 6, aqui é 3, e aí você chegaria na altura também da mesma forma, tá? Então, a altura vai ser o raio mais essa alturinha aqui do cone que eu chamei de A. Então, R mais A. Aplicando a fórmula, né? O lado é 6, então 6 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser basicamente 3. Simplificando aqui o 6 com 2 vai dar 3, mais 3 raiz de 3. E aí, colocando 3 em evidência, vai ser 1 mais raiz de 3. E você vai pegar a calculadora, aperta a raiz de 3, soma com 1, depois multiplica com 3. E o resultado disso vai dar 8,19. Ele pede para multiplicar por 100. Então, você vai caminhar 2 casinhas com a vírgula e o resultado vai dar 819. Então, lá na folha de resposta, você vai marcar 819. Bacana, pessoal? Então, questão de geometria espacial tranquila. Tranquila. É a questão que você tem que acertar. Tá? Então, quando eu falo decorar a fórmula, pessoal, é você pegar a fórmula, né? Faz questões usando a fórmula, tá? Que aí você vai acabar decorando a fórmula e vai estar aprendendo como é que resolve, né, questões de geometria espacial. Tá? Não é você ficar recitando a fórmula o tempo todo. Nesse caso, adiantaria, né? Desde que você soubesse o que substituir. Tá? Mas tenham essas fórmulas em mente. Bacana? Vamos lá, pessoal. Última questão aí do nossa revisaça por paz. Agora, o grande tema é sistemas lineares, né, matrizes. Então, essa questão é mais de sistemas. Para a gente finalizar aí o nosso revisaço. Vamos lá. Em uma loja de roupas, todas as camisas têm o mesmo preço e todas as calças têm o mesmo preço. Tá? Sendo o preço das camisas diferente do preço das calças. Alberto pagou R$160 na compra de 3 camisas e 2 calças. Júnior apresentou um cupom que lhe dava A% de desconto nas camisas e B% de desconto nas calças. Ou envolve porcentagem, conteúdo lá do primeiro ano fundamental, né? Então, pré-requisito, pessoal. Nas calças. E pagou R$120 na compra de 3 camisas e 2 calças. Então, tá aí, né, a questão. Então, item 95. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens. Se A é igual a B, que é igual a 25. Então, somente com base nas informações apresentadas, é impossível determinar o preço da camisa e da calça? Pessoal, chamando de X o preço pago por camisa, chamando de Y o preço pago por calça. Se eu pego o preço, multiplico pela quantidade de camisas, pego o preço da calça, multiplico pela quantidade de calças, né? O resultado vai dar o valor final. Então, na compra de 3 camisas, 3 vezes X
e de duas calças 2 vezes Y, foi pago 160, certo? Bacana. Agora vamos entender a segunda situação. Ó. O A e o B, o A é o percentual de desconto na camisa e o B é o percentual de desconto nas calças. Na compra de 3 camisas e 2 calças, com esse desconto, né, o valor final deu 120, é o que está escrito no texto para a gente. Pessoal, agora é só você lembrar, o que é um desconto de 25%? É 75% do valor. Então aqui, ó, eu peguei, né, e multipliquei por 75% do valor. 75% é a mesma coisa de 0,75. Então tenho esse sistema para ser resolvido. Será que esse sistema tem solução? Será que ele é SPD? Será que ele é SPI? Será que ele é impossível? Vamos lá, vamos resolver. O que eu fiz? Coloquei em evidência o 0,75 e aí 3x mais 2y é igual a 120. Passando esse 0,75 para lá dividindo, pessoal, eu vou chegar na conclusão de que 3x mais 2y é igual a 160. Galerinha, olha para essa equação. Olha para essa equação. É a mesma. Eu tenho um sistema, nem que as equações são proporcionais, porque já eu garantia que o sistema era SPI. Mas eu tenho um sistema que as duas equações são idênticas, né, no caso. Beleza? Elas são proporcionais ali a 0,75, né? Se eu vou pensar lá no início do sistema. Um aluno que já tivesse essa expertise já poderia, no início ali, já matar, né? Porque está sendo multiplicado pelo mesmo valor. Então, com certeza, o sistema daria um sistema SPI, possível indeterminado. Aí você vai julgar no item, ler a palavra impossível e marca errado. Porque o sistema não é impossível. O sistema não é impossível, ele tem infinitas soluções. Pessoal, mas ele tem infinitas soluções. Mas dá para eu cravar o preço da camisa e dá para eu cravar o preço da calça? Não dá. Isso é impossível, né? Não dá para eu fazer isso. Ou seja, pessoal, porque ele tem infinitas soluções. Então, qualquer valor ali que você jogar para a camisa, você vai ter um respectivo para a calça. Então, é impossível determinar o preço da camisa e da calça nessa situação. Então, o item está o quê? Corretíssimo. E o último de todos, vamos lá, 96. Se A é igual a 50 e B é igual a 10, então o preço da calça é de R$50. Então aqui, pessoal, é só montar o mesmo sistema. A equação de cima é equivalente. A de baixo, ó, o que é um desconto de 50%? É multiplicar por 0,5. O que é um desconto de 10%? É multiplicar por 90% do valor, 0,9. Certo? Ou seja, pessoal, está montada a segunda equação. E ele já falou, né, que o valor pago foi 120. E agora a gente só precisa resolver esse sisteminha. Então, multiplicando aqui vai dar 1,5x, né? 2 vezes 0,9 vai dar 1,8y igual a 120. Certo? Vamos lá. Resolvendo agora esse sisteminha. Então, o sistema ficou dessa forma, né? O que eu faço? Multiplico essa equação aqui de baixo por menos 2. Então, 1,5 vezes menos 2 dá menos 3. 1,8 vezes menos 2 dá menos 3,6. 120 vezes menos 2 dá menos 240. Certo, pessoal? E aí? Vou agora eu tenho os 3 aqui e menos 3x aqui, né? Então, usei o método da adição aí, né? Que vocês estão bem acostumados. Somando as duas, menos 3x com 3x cancela, né? 2 menos 3,6 vai dar 1,6 e 160, né? Menos 240 vai dar menos 80, tá? E aí, multiplico por menos 1, menos 80 dividido por menos 1,6, resultado vai dar, aqui fica positivo, né? 80 dividido por 1,6, 8 e 16, pessoal, dá para simplificar, né? 16 é 2 vezes 8. Ou seja, vai ficar 100 sobre 2, que vai dar 50. Tá? Então, o que o item fala? Ele fala que era exatamente igual a 50. Então, o item ele está o quê? Ele está correto. Bacana, pessoal? Galera, então a gente resolveu questão de trigonometria, exponencial e logaritmo, geometria espacial, sistemas lineares e matrizes. Essa é a base de estudo que você tem que ter para o PAS 2, tá certo? Antes da prova, a gente ainda vai ter alguns encontros em sala de aula e a gente vai fazer mais uma revisão focada, realizar mais questões, revisar os conteúdos que vocês, porventura, acharem que devem ser revisados, tá certo? Que vocês tenham dúvida. E aí, vamos nos preparar bem para essa prova. Tá certo, pessoal? A gente se encontra em fevereiro. Um abraço, tudo de bom.